Apesar de serem fenômenos amplamente conhecidos na Terra, relâmpagos e trovões ainda são cercados por mistérios, através de mecanismos ainda não totalmente compreendidos. Isso na Terra. Agora imagine em Marte, um planeta localizado a milhões de quilômetros de distância. Mas se Marte é um mundo essencialmente árido, sem nuvens carregadas, sem tempestades e muito menos chuvas, como um trovão pôde ser registrado por lá? A resposta é uma combinação extremamente improvável de ciência e sorte. No vídeo de hoje vamos desvendar esse que foi um registro histórico e ouvir o primeiro registro real de um trovão em Marte. Pausa bem rapidinho aqui para pedir a você que está chegando agora aqui no canal para deixar a inscrição. Estamos pertinho do 1 milhão aqui no YouTube do Mistérios do Espaço. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, convido você a deixar a inscrição aqui embaixo. Bora pro vídeo. Trovões são essencialmente o som da atmosfera reagindo a um evento extremamente energético, a descarga elétrica de um raio. Quando um relâmpago atravessa o ar, ele aquece seu entorno a temperaturas que podem ultrapassar 30.000 graus Celsius, mais quente do que a própria superfície do Sol, multiplicada por várias vezes. Esse aquecimento súbito faz com que o ar se expanda de forma explosiva, gerando uma onda de choque que se propaga em todas as direções. À medida que essa onda de choque se afasta do ponto de descarga, ela perde intensidade e se transforma em uma onda sonora, que nós reconhecemos como trovão. É por isso que, dependendo da distância de onde o raio caiu, o som pode ser um estrondo seco e curto ou um rolar prolongado que parece atravessar o céu. O formato do terreno, a temperatura do ar e até a presença de nuvens pode alterar a forma com que esse som chega até nós. A formação de um raio que dá origem ao trovão começa dentro das nuvens de tempestade, especialmente das nuvens chamadas de cúmulos-nimbus. Lá dentro temos uma dinâmica extremamente caótica, onde cristais de gelo, gotículas de água colidem entre si continuamente. As cargas elétricas negativas descem para a base da nuvem e as positivas sobem. Elas se encontram e o raio acontece. Quando essa descarga encontra o solo ou outra região da própria nuvem, ela completa o circuito elétrico e desencadeia tudo que vem depois. O clarão, o calor extremo, a expansão violenta do ar e finalmente o trovão que ouvimos segundos mais tarde. Tudo isso também se explica pela própria forma como o som se propaga, algo que muda drasticamente quando saímos da Terra e vamos para Marte. A atmosfera marciana, extremamente rarefeita, tem apenas 1% da densidade atmosférica terrestre ao nível do mar, e é composta quase inteiramente por dióxido de carbono. Com tão poucas moléculas disponíveis para vibrar e transportar energia sonora, as ondas mecânicas se espalham com dificuldade, perdendo intensidade rapidamente e percorrendo distâncias muito menores do que estamos acostumados aqui na Terra. A isso se soma o frio extremo do planeta. Temperaturas frequentemente abaixo de menos 60 graus Celsius reduzem ainda mais a energia das partículas na atmosfera, desacelerando a velocidade da propagação sonora. Em vez dos aproximadamente 340 metros por segundo que temos na Terra, o som em Marte viaja a cerca de 240 metros por segundo. Esse ambiente gélido e rarefeito não apenas diminui a velocidade do som, mas também altera profundamente a forma com que ele se dissipa, fazendo com que qualquer ruído soe abafado, curto e sem a nitidez familiar para os nossos ouvidos aqui na Terra. Outro ponto curioso está no comportamento das diferentes frequências. Sons agudos, que dependem de oscilações rápidas no ar, se dissipam com mais facilidade e praticamente desaparecem após poucos metros. Já sons mais graves conseguem viajar um pouco mais longe, mas ainda assim com distâncias bastante limitadas quando comparado ao que acontece em nosso planeta. O resultado é uma paisagem sonora marciana bastante estranha, onde passos, ruídos mecânicos e impactos parecem ser engolidos pelo ambiente antes mesmo de ecoarem. A missão Perseverance foi a primeira a demonstrar isso de forma prática. Com seus microfones operando diretamente na superfície marciana, o rover registrou ventos, o som das próprias rodas e até ruídos produzidos por equipamentos a bordo, oferecendo uma confirmação real de como o som se comporta em um mundo tão diferente do nosso.
E já tem um vídeo aqui no canal sobre esses sons registrados pelo Perseverance. Eu vou deixar lá no final, nos outros vídeos, para você assistir depois. Agora chegamos então no registro histórico do Perseverance em Marte, quando seu equipamento SuperCam conseguiu registrar pela primeira vez um trovão no planeta vermelho. O registro foi feito em 12 de outubro de 2024 e vamos ouvir esses estalos através de um redemoinho que atravessava o Perseverance. Faço agora uma recomendação de costume aqui no canal. Coloque fones de ouvido para você ouvir melhor o áudio que vamos ouvir a seguir. Vou deixar o áudio completo rolar e depois vou fazer uma descrição do que está acontecendo exatamente. Vamos ouvir. Aos 4 segundos do áudio surge o primeiro marco importante, a parede frontal do redemoinho, percebido como uma mudança súbita no som ambiente quando a coluna de poeira atinge o rover. Já aos 9 e 10 segundos, aparecem 3 estalos distintos, e é aqui que as coisas ficam realmente interessantes. Os 2 primeiros são resultados diretos do pulso eletromagnético gerado pela descarga elétrica, algo muito semelhante ao chiado de um rádio. O terceiro estalo, no entanto, é a onda de pressão produzida pelo próprio evento elétrico, um verdadeiro mini trovão marciano. Ao analisar o intervalo entre esses estalos, a equipe da missão estimou que a descarga ocorreu a apenas 1,9 metro do microfone. Poucos segundos depois, por volta dos 14,5 segundos do áudio, pequenos grãos de poeira atingem suavemente o microfone, criando sons quase imperceptíveis, como se fossem minúsculos impactos em uma superfície metálica. Por fim, aos 16 segundos do áudio, ouvimos o momento em que o fenômeno se afasta. Assim, em menos de 20 segundos, o Perseverance registrou um pacote completo: vento, poeira, um redemoinho de poeira passando por cima dele, e no meio disso tudo, a assinatura sonora raríssima de uma descarga elétrica marciana, o mais próximo que já podemos ouvir de um trovão em outro planeta. A energia das descargas elétricas em Marte, porém, é minúscula quando colocada lado a lado com um raio terrestre. A maioria dos eventos registrados em Marte variou entre 0,1 e 150 nanojoules, valores praticamente simbólicos diante das descargas que temos aqui em nosso planeta. Para efeito de comparação, um único raio terrestre comum libera algo em torno de 1 bilhão de joules, uma diferença que beira o absurdo em escala energética. Ainda assim, por mais fracos que sejam, os relâmpagos marcianos carregam implicações científicas importantes. No final das contas, temos aqui um registro verdadeiramente histórico, algo muito comum para nós aqui na Terra, mas novo para o planeta vermelho. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!